Estou sentindo incerteza se estou no caminho certo da minha vida. Como resolver isso? Porque tudo depende da importância que você dá. Se eu não sei o meu propósito de vida, o problema está em mim ou no mundo? Boa noite, a nossa live de perguntas e respostas de todas as segundas, às 19h47 da noite. E a gente vai pegando as perguntas de vocês para estar respondendo hoje à noite. Tem algumas perguntas aqui, caso vocês tenham outras perguntas, vocês podem colocar aí na caixinha, que se não der para responder hoje, a gente responde durante a semana nos stories ou na próxima segunda-feira, às 19h47 da noite, tá? Vamos lá. A primeira pergunta foi: Gardênia, não tenho motivação para acordar de manhã e ir ao trabalho. Isso significa que não tenho propósito? Não. Significa que provavelmente o seu propósito não está dentro da área da vida profissional, né? A gente, como eu já falei várias vezes, a nossa vida é dividida em 4 áreas: a área pessoal, a área social, a área familiar e a área profissional. Profissional, social, pessoal e familiar, certo? E o nosso propósito, ele pode estar em qualquer uma dessas áreas da vida. E ele é propósito quando aquela escolha, aquilo que você tem como propósito, afeta todas as outras áreas. Então, se você diz que o propósito, como a gente já falou, é aquilo que te motiva, é aquilo que dá sentido de vida, que dá sentido de utilidade, é aquilo que os seus olhos brilham, que você acorda e se sente engajado para fazer, o seu propósito, ele te dá sentido de vida, né? Então, se quando você acorda todos os dias para ir trabalhar, você não sente isso, existem 2 opções. Ou provavelmente o seu propósito de vida não está relacionado à vida profissional, ou não está relacionado a esse trabalho específico. Então, talvez até seja na vida profissional, porém você não está no local certo, ou você não está desempenhando a atividade certa, não está naquela atividade que te dá prazer. E isso acontece com muitos de nós, né? Isso também não significa, Gardênia, então significa que na minha vida profissional não é importante? Não, não é isso. Quando a gente tem propósito de vida, gente, uma área não é melhor do que a outra. Se o seu propósito de vida está na área familiar, por exemplo, não significa que as outras áreas da sua vida não sejam importantes. Elas são também muito importantes. Porém, aquela área lá da vida pessoal, na parte familiar, ela tem um peso tão forte que ela faz com que você mobilize todas as suas outras áreas da vida em volta dela. E tá tudo bem. Não significa que as outras não são importantes. Então, essa pessoa que acorda de manhã e não se sente motivado para ir para o trabalho, ou o propósito de vida dela não está atrelado ao trabalho, ela faz porque precisa fazer, ela precisa do trabalho, porque o trabalho provém o sustento dela, da família dela, mas, ou ela não está feliz com aquele trabalho. Talvez até o propósito esteja na questão profissional dela, ela querer se engajar no trabalho e ter altos cargos e, enfim, talvez não naquele. Talvez aquele trabalho naquele momento, dentro daquele contexto, não esteja trazendo realização para aquela pessoa, tá? Estou sentindo incerteza se estou no caminho certo da minha vida. Como resolver isso? Então, o primeiro ponto dessa pergunta é o que é certo e é errado para você, né? Estou tendo incerteza se estou no caminho certo da minha vida. Estou sentindo incerteza se estou no caminho certo da minha vida. Como resolver isso? Primeiro é você determinar o que para você é conceito de certo e errado. Lembra que eu falei que a vida de cada pessoa tem uma história por trás. Cada pessoa ela tem a sua essência, ela tem a sua história que precisa ser honrada. E cada ser humano ele é único. Cada ser humano passa por determinadas situações na vida que fazem com que ele seja daquela forma. E nós somos diferentes um do outro. Então, se fulano está indo por aquele caminho e ele teve, sei lá, sucesso profissional, sucesso nos relacionamentos, e que você... Isso não significa que se você fizer a mesma trajetória que ele, você vai ter os mesmos resultados. Não vai ter.
Por quê? Porque cada pessoa, ela tem a sua história de vida. Então, definir o conceito de certo ou errado é muito individual, é muito particular, porque aquilo que é certo para mim, talvez não seja para você. O conceito de certo e errado está muito atrelado aos seus valores, aos seus princípios, aos valores da sua família, os valores que foram internalizados em você, as suas crenças. Então, quando você diz assim, eu não sei se eu estou indo no caminho certo da minha vida, certo para quem? Né? Então, por que às vezes a gente tem a sensação que não sabe se está indo para o caminho certo da vida? Porque a gente tem a tendência a se comparar com o outro. Então, se fulano está tendo aquele resultado, você acha que você precisa ter uma vida igual a de fulano, para que você tenha aqueles mesmos resultados que ele. E não é assim, né? Então lembre-se, cada pessoa, ela tem a sua história, ela tem a sua essência, ela tem as suas experiências de vida e cada uma vai ser individual. Então, lembrar sempre que os meus valores não são seus, os seus valores não são os meus. E aquela coisa que a gente fala assim, não se compare, é exatamente porque cada ser humano é único, cada ser humano tem a sua história, né? E você não é melhor do que o outro e o outro não é melhor do que você. Consequentemente, a sua escolha tem que estar atrelada aos seus valores. Então, se você pensa se está indo no caminho certo ou errado, é você pensar, aquele caminho que eu estou indo está atrelado aos meus valores, aquilo que eu entendo como certo, aquilo que me traz felicidade, aquilo que faz com que eu me sinta no eixo. Se sim, você está indo no caminho certo. Se aquilo que você está fazendo, seja porque você quer experimentar algo novo, ou seja porque você está na crista da onda de outras pessoas, né, sendo influenciado por outras pessoas, quando você percebe que aquilo não está atrelado aos seus valores, não está atrelado aos seus princípios, isso provavelmente você está indo no caminho errado para você, certo? Então lembre-se, o seu caminho certo não significa que é o caminho certo do outro e vice-versa. É aquela coisa que os pais às vezes falam para os jovens, para os filhos, né? De dizer assim, meu filho, não ande com fulano porque ele é má influência. Isso é muito relativo. É má influência para quem? Porque aquela pessoa, ela tem os valores dela e os seus valores são os seus. Então, é sempre você ter isso internalizado, né? Que o conceito de certo e errado depende muito do que você entende como certo e errado. Gardini, então você está me dizendo que, por exemplo, se eu transgredir uma regra, significa que eu estou certo se eu achar que eu estou certo? Não. Claro que a gente sabe que existem regras pré-estabelecidas, né, na sociedade, na família, no ambiente de trabalho e que a gente precisa cumprir. Mas eu estou falando em questão de valores, em questão de comportamento, em questão de atitude pessoal, né? A gente às vezes quer o tempo inteiro se comparar com o outro. E hoje em dia, nas redes sociais, né, esse mundo virtual que a gente vive, as pessoas só postam vida perfeita, né? Ninguém posta miséria na rede social, exceto se a pessoa quiser fazer sensacionalismo em cima disso. Mas geralmente nós, pessoas normais, né, gostamos de postar os momentos que a gente entende que são mais bonitos, que são melhores. Consequentemente, a outra pessoa que não esteja vivendo esse momento tão feliz, tão pleno como a outra pessoa está, ela se compara e ela se sente mal. Então, o que está acontecendo né, nos tempos atuais é que as pessoas estão cada vez mais se sentindo ansiosas, se sentindo depressivas, porque elas se comparam o tempo inteiro com o outro. E aí, consequentemente, elas se sentem perdidas, elas se sentem sem propósito. Por quê? Eu já falei para vocês que o propósito é individual. O propósito está dentro de você. Ele é seu. Só que a gente vive, né, consumindo tudo que a gente vê nesse meio virtual e a gente termina desejando coisas que não são atreladas aos nossos valores. E aí, às vezes a gente, poxa, eu tô fazendo isso, mas eu acho que eu não tô no caminho certo para obter sucesso. Aí eu pergunto pra você, o que é sucesso pra você? Tudo na vida, gente, é muito subjetivo, né? Conceito de felicidade é subjetivo, conceito de sucesso é subjetivo, conceito de plenitude, de abundância. Então, cada pessoa, ela tem a sua perspectiva de felicidade,
plenitude, de abundância, de acordo com a roda da vida dela, né? Talvez para mim, né, como eu já falei aqui para vocês bastante, o meu propósito é ligado na área familiar. Então talvez quando a pessoa vem ostentar para mim outras coisas de status, de dinheiro, de sucesso financeiro, aquilo para mim não enche tantos olhos. Eu acho que legal, né? A gente precisa trabalhar, se esforçar, ganhar dinheiro para ter uma vida confortável, mas aquilo não me enche os olhos a ponto de dizer assim, eu quero essa vida, né? No meu caso, como meu propósito está na área familiar, coisas que, né, representam família feliz, estar com pessoas que amam, isso me traz mais prazer. Então, pensem vocês que o propósito de vocês é único também, né? Então, às vezes você nem tem um propósito tão grande naquela área profissional. Talvez a profissão para você seja algo importante, mas algo que você sabe que assim, eu preciso trabalhar, porque provei meu sustento, porque é importante, mas eu não quero viver a minha vida toda, em volta do trabalho. Aí você vê a outra pessoa lá, feliz, CEO de tal empresa, aquela coisa toda maravilhosa, e aí você começa a querer desejar aquilo pra você. E aí você se sente infeliz, porque aí acontece, né, o que fizeram a pergunta na pergunta anterior. Você começa a se levantar para ir trabalhar e está infeliz, insatisfeito, porque você está se forçando a ter um propósito que não é seu. Né? Porque você valoriza outras coisas, você trabalha porque é importante. E aí você levanta, vai pro trabalho, cumpre certinho, né? É disciplinado, é comprometido, mas você não é aquela pessoa que move sua vida inteira, que deixa de casar, que deixa de ter filhos, que deixa de estar com a família, que deixa de curtir o final de semana para trabalho. Porque seu propósito não tá ali, certo? A terceira pergunta. Se eu não sei o meu propósito de vida, o problema está em mim ou no mundo? Nenhum dos dois, né? Eu não gosto de dizer a palavra problema, porque não é problema. A falta de propósito, não necessariamente ela é um problema, né? Ela se torna um problema, depende de como você encara. Mas, se fosse para escolher entre estar em você ou no mundo, está em você. Por quê? Porque o propósito é seu, não é culpa do mundo. E uma das coisas que a gente tem, que a gente vê muitas pessoas, é não assumindo para si a responsabilidade da própria vida, né? E por isso que muitas pessoas são infelizes, porque as pessoas têm uma tendência de achar que o sucesso, que a felicidade no casamento, que a felicidade no trabalho, que a realização pessoal, que o emagrecimento, o estilo de vida mais saudável, depende do outro e nunca de si. E aí a pessoa vai adiando ser feliz, vai adiando fazer mudanças importantes na vida. Porque acha que o propósito está no mundo, não, o propósito está dentro de você. Por isso, né, que a gente fala, seja o seu propósito. O propósito ele está dentro de você. Só que para que você se conecte com o seu propósito, você precisa se conectar com você mesmo. Você precisa parar, ouvir a sua voz interior, trabalhar o autoconhecimento, trabalhar a sua inteligência emocional, para que você se conecte com a sua essência, para que você se compreenda, para que você se aceite, para que você honre a sua história, para que você saiba que você é do jeito que é, porque você tem uma história por trás, né? E não porque você é ruim ou porque você é bom demais. Não, você é do jeito que é, porque você tem uma bagagem de vida por trás. E que eu sou de um jeito e que você é de outro. E que os nossos propósitos de vida são diferentes. Então, o propósito está dentro de você, não está no mundo. Por isso que muitas pessoas elas vivem vagando sem propósito. Por quê? Porque ela acha que o propósito é uma coisa que ela vai comprar e que vai colocar dentro da vida dela. E não é, né? Cada vez mais a gente traz aqui conteúdos para vocês se conectarem com vocês mesmos e que vocês entendam que o propósito está dentro de vocês. Só que no mundo que a gente vivia, né, onde tudo muito acelerado, a gente não tinha tempo para parar para pensar na vida, era acordar e trabalhar e fazer as coisas e, né,
esse mundo agitado que a gente vive, né, mas que vivia de forma mais intensa, com essa virada de chave, né, que a pandemia trouxe, fez com que as pessoas ficassem mais reflexivas, que as pessoas olhassem mais para si. E aí muitas pessoas se sentiram angustiadas, porque se sentiram perdidas, e outras pessoas se encontraram porque elas conseguiram, enfim, se conectar com elas mesmas, com propósito. Elas conseguiram ver que o propósito é muito simples. Por quê? Porque ele está nas coisas simples. O propósito está no hoje. O propósito não está no ontem e não está no amanhã. O propósito está no hoje, nas coisas simples, nas pequenas coisas, né? Só que a gente termina não valorizando as pequenas coisas. A gente não geralmente tem dificuldade de estar em estado de presença, né? A gente tá aqui vivendo esse momento, mas aí tem pessoas olhando a televisão agora, tem pessoas lendo alguma coisa, tem pessoas aqui assistindo e fazendo jantar, não conseguem se conectar em estado de presença. Consequentemente, elas nem fazem uma coisa tão perfeita e nem outra. Por quê? Porque elas dividem o tempo. E a gente acha isso o máximo, né? A gente acha que dividir o tempo é coisa de, ai gente, eu sou multitarefas, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Até certo ponto, isso é interessante. Porém, esse estado automático em que a gente se coloca, de estar fazendo 1000 coisas a todo tempo, faz com que a gente nunca esteja em estado de presença. E quando a gente está em estado de presença, a gente não se conecta com a gente mesmo. Perceba pessoas, né? E aí vocês podem pensar em várias pessoas que vocês conhecem. Pessoas quando estão buscando realmente se conectar com elas mesmas, né? São pessoas que começam a buscar meditar, começam a buscar atividades, né, mais centradas no eu, o yoga. Pessoas que começam a apreciar mais a natureza, a contemplar o pôr do sol, a contemplar o nascer do sol, a fazer pequenos momentos de oração, momentos de gratidão, né? Aqueles momentos de silêncio. São os momentos que essas pessoas param para se conectar com elas mesmas, né? Então a gente fala assim, fulano agora deu a doida, fulano agora toda 5h30 da tarde abre a janela e começa a contemplar o sol. Mas para ela aquilo faz muito sentido, porque é aquele momento em que ela se conecta com ela, se conecta com o ser superior, que ela transcende e que ela sai do estado automático que a gente tá, de não conseguir parar e conseguir, né, refletir e se conectar consigo mesmo. Então pergunto, trabalhar apenas por obrigação, sem ter um mínimo de amor por aquilo que faz, se torna um veneno para a alma, com certeza, né? Como a gente já falou, a vida da gente, né, ela tem essas 4 áreas e que elas são uma roda, como a gente já mostrei isso pra vocês, né? A vida, ela é feita dessas 4 áreas e que ela é uma roda. A vida da gente vai rodando. Precisa ter um equilíbrio, porque senão ela fica capenga, né? Então a gente precisa trabalhar, a gente precisa se relacionar com as pessoas, a gente precisa cuidar da nossa saúde física, mental, da saúde financeira. Porém, às vezes, até forçadamente, a gente é colocado numa situação, por exemplo, de trabalho, como Janaína citou, que você às vezes trabalha, sabe, meio que por obrigação, e aquilo adoece. Por que aquilo adoece? Porque você gostaria de trabalhar apenas para o seu sustento, porque é importante. Mas você é forçado, está numa situação em que você é forçado àquilo, e aí você começa a adoecer. E aí quando começa a adoecer, é que você, na verdade, antes, né, de começar a adoecer, você tem que ativar o sinal de alerta e dizer, peraí, eu preciso realmente se conectar comigo mesmo, né, para poder ver onde é que eu posso estar ajustando, né. O segredo da nossa vida, da roda da nossa vida, é o equilíbrio, né. Tem pessoas que dizem assim, Gardênia, o propósito da minha vida tá lá na área da vida que eu der a nota mais alta. Não necessariamente. Porque talvez ele está com uma nota alta, porque você entende que está muito bem, mas na verdade não está, porque você está na verdade sobrecarregado, né? Então, o segredo da roda da vida é o equilíbrio, certo? Vamos lá para a próxima pergunta. Como me estimular a estudar para concurso quando não tenho previsão de acontecer? Então, na verdade, na vida, isso está muito relacionado a propósito, né? Na vida a gente precisa projetar. A gente precisa projetar para que a gente saiba o
se aquilo é o nosso propósito de vida ou não. É importante que você projete essa sua realização pessoal e você se imagine nela. Mas já pensou você projetar algo que você nem sabe o que nem quando? Às vezes a gente vê muito pessoas concurseiras, depressivas, ansiosas. Por quê? Porque elas colocam na cabeça que precisa passar no concurso, mas elas não sabem nem qual concurso. Elas só querem passar. Elas sentem essa obrigação, essa pressão que às vezes o mundo impõe, que precisa ser concursado, que precisa ter dinheiro, que precisa trabalhar, sabe, para o futuro, isso e aquilo. E a pessoa fica perdida, porque ela não vive em estado de presença. Ela começa a viver sempre para um futuro que nem sabe quando vai chegar. Imagine que loucura, né? Ela nem sabe quando e se vai chegar. E começa a enlouquecer com aquilo, uma ansiedade sem medida, né? Sem uma noção mesmo de realidade. Agora, diferentemente de você dizer assim, Gardênia, eu quero estudar para tal concurso, eu já sei qual é o concurso, e ele provavelmente vai acontecer tal ano, porque ele geralmente acontece de tanto em tantos anos. Então, uma vez que você sabe o que você quer, sabe quando mais ou menos vai acontecer, você faz um plano de ação. Gente, não existe plano de ação sem objetivo. Não existe plano de ação sem quando, sem onde, sem como e sem porquê. Não existe, né? Aquilo que eu já falei várias vezes. Sonho sem meta nunca será propósito. Se você não estabelece uma meta, e a meta tem o como, quando, onde, porquê, né? Você nunca vai realizar. Então, nada adianta você projetar algo que você não sabe quando, que você não sabe porquê, talvez que você nem sabe se é aquilo realmente que você quer, né? Então, é uma pergunta bem interessante, porque a gente vê muito pessoas passando por isso. E pessoas que sofrem de forma desnecessária, porque elas se sentem pressionadas numa área da vida que talvez, no fundo, aquilo não faça nem tanta importância para ela, certo? A próxima pergunta é: qual a importância da terapia no meu processo de emagrecimento? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, que acho que alguém falou aqui alguma coisa. Boa noite, Gardênia. Gardênia, existem técnicas para ativar o neurocórtex? É o neocórtex. O neocórtex é a parte frontal do nosso cérebro, que ele é responsável pela nossa cognição, pelo nosso pensamento. O nosso cérebro é dividido em 3 partes: reptiliano, sistema límbico e o neocórtex. O neocórtex é responsável pela racionalidade. Só o ser humano tem neocórtex. Os animais têm a parte primitiva do cérebro, mas não tem nem sistema límbico, nem o neocórtex. E quais são as técnicas para ativar o neurocórtex? Então, tem várias, né? Desde técnicas mais aprofundadas, aí com neuropsicólogos, com psiquiatras, até técnicas simples. Por exemplo, pessoas que fazem concurso, tem concurso lá, prova de raciocínio lógico, né? As pessoas fazem aqueles caças-palavras, aqueles... Ai, tem um negocinho que eu esqueci o nome, mas esses joguinhos de lógica, todos esses joguinhos que desenvolvam a lógica, a própria lógica matemática ativa o nosso neocórtex frontal, tá? Vamos lá. Qual a importância da terapia no meu processo de emagrecimento? Então, você se perguntar por que você quer emagrecer, né? A gente vê muitas pessoas no processo de emagrecimento, e pessoas que às vezes nem precisa emagrecer. Não é à toa que existem vários transtornos relacionados ao emagrecimento, né? A gente tem aí a anorexia, a bulimia, que são pessoas que não têm sobrepeso, mas que elas sentem necessidades de emagrecer. Por quê? Mais uma vez, né, eu falo pra vocês, esse mundo que a gente vive hoje, de que todo mundo é perfeito na internet, todo mundo tem corpo perfeito, todo mundo de manhã cedo, ainda deitado na cama, acorda sem remela, já maquiado, e a gente acredita que aquilo não é filtro, que é verdade. E aí a gente se cobra, como é que fulana acorda linda de manhã, com cílios enormes, com a boca rosada, e eu acordo parecendo uma bruxa, né?
Então, a gente tem uma tendência a querer uma perfeição que não existe, né? Então, quando a terapia é importante no processo de emagrecimento? Quando, primeiro, o emagrecimento ele não é necessário, quando não existe uma causa real para aquilo acontecer, para aquele emagrecimento, e quando você não consegue gerir as emoções que estão relacionadas a esse processo de emagrecimento, né? Tem pessoas que não conseguem fazer uma dieta porque ou elas partem para a parte compulsiva de comer ou elas não querem comer nada. E se comem qualquer coisa ficam extremamente neuróticas. E aí perde 1 quilo, acha que a pessoa perdeu 1 quilo, já está até notando nas roupas, mas ela acha que não, que ainda está gorda, que ainda está obesa, que enfim. Então, nesse caso, é importante sim um processo terapêutico para trabalhar a questão da autoaceitação, né? Mais uma vez eu falo isso pra vocês, que é você lembrar que você não é o outro. Às vezes aquela pessoa é magrinha porque é a genética dela, e não necessariamente porque ela faz dieta ou porque ela, né, tem um corpo mais perfeito do mundo. Não, às vezes é só o biotipo dela, e que você tem o seu biotipo, uma vez que você está saudável, que você está bem com você mesmo, você não precisa se comparar com o outro. Então o processo terapêutico, ele serve para trabalhar a questão da autoaceitação. A você entender que cada pessoa é única, que o seu corpo é único, que às vezes tem meninas, né, e a gente vê muito aí as meninas plus size, que são extremamente felizes, estão extremamente realizadas com os seus corpos, desde que estejam saudáveis, está tudo bem, né? Estou nesse processo de emagrecimento e percebo que é difícil educar a minha mente, e cada dia que passa pela minha cabeça vai clareando e me mostram quais foram os meus gatilhos que me fizeram chegar nesse ponto. E tudo começou quando eu perdi o meu bebê. Daí essa dor vem à tona e acaba sendo tão intenso. É normal? Então, processo de emagrecimento, gente, que é relacionado ao propósito. Eu vou relacionar a questão do emagrecimento ao propósito, que aí eu já faço uma conexão com essas duas perguntas, que inclusive foi a mesma pessoa que fez. O propósito não está no emagrecer. E aí eu peço que vocês prestem bastante atenção para que vocês se conectem com isso. O propósito não está na questão de emagrecer. O propósito está, por que você quer emagrecer? O que está por trás do emagrecer? O que é que, se você emagrecer, vai mudar nas 4 áreas da sua vida? Lembra que eu falei que propósito, para ser propósito, ele precisa estar, de certa forma, atrelado às 4 áreas da sua vida? Aí a pessoa pode dizer pra mim, Gardina, mas se eu emagrecer, eu consigo, sei lá, um emprego melhor, se eu consigo... Aí eu faço, tá, você acha que isso está relacionado ao seu emagrecimento ou talvez a sua qualidade de vida e a sua autoestima? Então muitas vezes a pessoa não quer emagrecer, às vezes ela quer melhorar o processo de autoestima, às vezes ela quer melhorar a qualidade de vida. Então o propósito sempre está por trás daquilo que você quer. Então, talvez o emagrecer não seja o propósito dela. Emagrecer seja o veículo, seja o caminho que ela está buscando para atingir o propósito da qualidade de vida. Só que aí entra o perigo. Quando ela acha que para atingir essa qualidade de vida só precisa emagrecer, aí é onde entram os transtornos. Porque emagrecer é apenas um veículo e não o propósito. O propósito dela é ter qualidade de vida, ter saúde. O propósito de vida é ter vida longa para poder cuidar dos filhos que ainda são pequenos. E para isso ela precisa emagrecer. Para isso ela precisa trabalhar, né, a mentezinha, os padrões de pensamento dela, o mindset dela. Ela precisa cuidar da atividade física, ela precisa olhar para a área da vida dela como um todo e trabalhar a vida pessoal, no sentido da atividade física, da saúde mental, né? Então, trabalhar a autoestima, trabalhar o processo de autoaceitação. Então, quando você coloca como propósito o emagrecimento, às vezes você se sufoca, porque talvez o propósito não seja emagrecer, seja mudar a qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida. E aí ela relaciona aqui que percebe quanto é difícil educar a mente dela nesse processo de emagrecimento e que ela já começou a perceber que o gatilho dela, né, de não conseguir controlar a mente
para fazer certinho a dieta, começou quando ela perdeu o bebê. Daí essa dor vem à tona e acaba sendo tão intenso. É normal? Sim. Por quê? E aí eu entro novamente em propósito. Talvez para essa pessoa, o filho dela, né, a realização pessoal dela, talvez de ser mãe, para ela era o propósito de vida dela. A partir do momento que ela perde esse bebê, ela perde o quê? O sentido de vida. E aí quando ela perde o sentido de vida, ela passa a não se achar mais bonita, a autoestima dela vai lá para baixo, a autoconfiança, ela não tem mais vontade de se cuidar, às vezes a pessoa perde até a vontade de viver. Lembra que eu falei que o propósito dá sentido de vida? Quando essa pessoa, que talvez para ela, aquela situação de ser mãe, de ter o bebê dela, fosse o propósito de vida dela, quando ela perde aquele bebê, tudo parece perder sentido. Então ela começa a se cuidar. Aí ela vai buscar o quê? Uma recompensa. E aí o que é recompensa? Recompensa é algo que te dá prazer para que você sobreponha uma dor, né? A gente falou aqui de procrastinação e disse que quando a gente quer parar de procrastinar, a gente aumenta a recompensa. E a recompensa serve para tudo na nossa vida, né? Ou seja, para ela suprir essa dor, uma vez que ela não tem mais sentido de vida naquele momento, ela busca uma recompensa. Para ela, qual foi a recompensa que dava prazer? Comer. Então ela não conseguia trabalhar mais nada na mente dela, nada mais dava prazer do que comer. Então, para ela, naquele momento, isso é normal? Sim. Porque ela provavelmente estava vivendo um luto mal elaborado. Ela começou a se sentir sem propósito. E aí eu falo mais uma vez a importância, né? De quando a pessoa não tem propósito. Quando a pessoa não tem propósito, o que pode acontecer? Isso que essa pessoa está vivendo, essa angústia, essa dificuldade, às vezes, de concluir coisas que parecem tão simples, né? E para o nutricionista seguir uma dieta para emagrecer. Parece tão simples, mas como mexeu ali no propósito dela lá atrás, a peça-chave do dominó, né? Já falei isso para vocês. E aí essa pecinha-chave que caiu, sai derrubando todas as outras. E aí precisa tudo ser alinhado novamente para que a vida dela volte a fazer sentido. E que ela pegue a roda lá, né, da vida dela, as 4 áreas, e comece a organizar a vida pessoal, comece a organizar a vida familiar, comece a organizar a vida social, a vida profissional. E onde também o processo terapêutico, não só de desenvolvimento humano, né, que vai trabalhar questões comportamentais, vai trabalhar o mindset, né, os padrões de pensamento, mas o processo terapêutico se faz muito importante porque vai trabalhar com dores do passado, né? Então, seria um trabalho conjunto mesmo, né, de desenvolvimento com o processo terapêutico. Tenho vários objetivos de vida, porém, como organizá-los para saber qual deles vai me ajudar a ser mais realizado? Então, é você priorizar aqueles que trazem maior sensação de utilidade, de prazer, de motivação. Lembra que quando eu falei que a pessoa que tem propósito, ela consegue escolher, ela consegue priorizar o que é bom, o que não é bom, o que é importante e o que não é importante. Então, quando você tem várias situações na sua roda da vida, né? Lá das 4 áreas da sua vida, e que para você todas elas têm um peso, você começa a se perguntar, você vai por eliminação, né? Dessas áreas, qual é a que eu preciso urgentemente dar atenção para que eu consiga estar bem para cuidar das outras? É uma escala de prioridades. Inclusive, quando a gente trabalha a roda da vida, a próxima etapa que se faz com a roda da vida é exatamente quando você começa a olhar para a sua vida de forma sistêmica, e aí você vai priorizando o que você precisa, aquilo que é mais importante ser trabalhado no momento. Isso, gente, serve para tudo na nossa vida, sabe? Por que às vezes tem pessoas desorganizadas que nunca terminam o que começam? Porque elas nunca conseguem ficar em estado de presença, né? Que eu falei há pouco. Elas querem fazer tudo ao mesmo tempo e não conseguem fazer nada. Às vezes nem começar e nem terminar.
Porque ela olha pra tudo, fica agoniada e não consegue resolver absolutamente nada porque ela não foca. Então, é uma questão de priorizar o que é urgente. Ah, Gardênia, mas como é que eu vou saber o que é urgente? É você se conectar com você mesmo, você se perguntar: o que é que eu preciso nesse momento resolver para que eu fique bem? Vou dar um exemplo meu, tá? Imagine que o meu filho esteja com febre, né? Amanheceu bem doentinho, com febre, tossindo, enfim, né? Mas eu tenho muita demanda de trabalho para entregar. Eu preciso fazer compras, né, de casa mesmo. Eu preciso atender alguém. E tudo pra mim é importante. Tudo pra mim tem que ser hoje. Mas eu preciso começar a fazer as coisas. Qual é que eu faço primeiro? Gardênia, qual é que eu faço primeiro? Eu primeiro vou cuidar do meu filho. Ah, Gardênia, mas isso qualquer mãe faz. Depende. Às vezes, por exemplo, a mãe diz assim pra avó: leve meu filho no médico, ou, sabe, pede pro pai. Mas no meu caso, por exemplo, eu tenho a necessidade que eu vá, que eu resolva. E isso, gente, é o que eu falo, não é certo ou errado. É de cada pessoa. Cada pessoa dá senso de urgência daquilo que naquele momento é mais importante para ela. Então, por exemplo, a pessoa tá ali, o menino tá chorando, tá doente, e o pai tá do lado. Olha, meu filho, você leva ele no médico, porque agora eu tenho que atender fulano, que é extremamente importante também. Significa que essa mãe não tá dando importância pro filho? Não. Significa que, como ela tem aquele suporte naquele momento, aquela preocupação termina sendo menos relevante. Não é o filho que é menos relevante, mas é aquela preocupação do que a outra, que não tem ninguém para fazer e que tem que ser ela mesma. Então, de acordo com a história de vida, o suporte que cada um tem, as necessidades, o propósito de cada um, a gente vai priorizando aquilo que é mais importante, que te traz, sabe, aquela sensação de tranquilidade, de utilidade. Então, se você tem 10 coisas para fazer, pense, qual é a que se eu resolver agora, eu já consigo dizer, ufa, agora eu consigo resolver as outras, né? Tem pessoas que dizem assim, comece da mais fácil e depois é para mais difícil. Aí a outra pessoa vem com a técnica, comece da mais difícil porque você se livra. Depende de cada ser humano. Que nem academia, né? Às vezes a gente vai pra academia e diz assim, primeiro eu vou fazer os exercícios mais chatos, depois eu faço os mais tranquilos. Só que às vezes a pessoa faz o mais chato, no final já tá o pó e não quer mais fazer o tranquilo. Já tem outros que dizem assim, eu quero fazer os mais levinhos, porque eu aqueço, e depois eu faço os mais pesados. Isso é de pessoa para pessoa, gente. Então, mais uma vez, né? Propósito, quando a gente fala tudo relacionado ao desenvolvimento humano, propósito, comportamento, pensamento, sentimento, é tudo muito particular. Nunca vai existir absolutamente, né, algo que diz assim, isso vai funcionar absolutamente para todo mundo. Não. A gente tem as técnicas, mas cada pessoa vai fazer a sua maneira, porque somos únicos, né? Não significa, então essa técnica funciona com fulano, não. Funciona, porém, o seu resultado não vai ser exatamente igual ao outro. Vai ser um resultado que vai ser positivo para você e o outro vai ser positivo para o outro, tá? E sobre essa questão da realização, né? Só para fechar a pergunta, ela é subjetiva, né? Então assim, imagine que eu tenho a minha rotina, eu tenho 10 coisas para fazer, eu escolho fazer as 10 coisas da mais simples para mais complexa e no final eu me sinto leve, bem, feliz, realizada. Já você começa a fazer da mais complexa para mais simples e quando você termina você se sente realizado e tá tudo bem, ou seja, cada um fez de acordo com o que era mais importante, mais relevante para você. Aquilo que te deixava mais feliz, mais tranquilo, certo? E a última pergunta. Quando você percebe que o outro te coloca para baixo? Gente, isso é uma pergunta interessante. Parece simples, né? Eu percebo quando fulano... Mas não. Por que não? Por que não é tão simples assim? Quantas pessoas você conhece, ou até você mesmo, fica próximo de pessoas tóxicas e não conseguem se sair? Sofrem ali com pessoas tóxicas e não conseguem se sair. Mas lembram também, né, que eu falei há pouco,
Quando a gente tem propósito, quando a gente se conecta com o nosso propósito, a gente sabe fazer escolhas assertivas, né? A gente sabe o que é bom e o que é ruim para nossa vida. E aí, quando você tá lá com uma pessoa, seja ela no seu âmbito pessoal, profissional, familiar, e você começa a perceber que essa pessoa, você na verdade começa a perceber através da conexão com você mesmo. Como assim, Gardênia? Eu começo a perceber que eu tô estranha quando eu tô com fulano de tal. Eu me sinto estranha, eu me sinto como se eu não fosse eu mesmo. Eu sou extrovertida e eu começo a perceber que eu me sinto mais calada. Começo a perceber que eu fico mais quieta. E aí eu começo a observar o ambiente, eu começo a observar o que será que acontece comigo que me deixa assim. Aí eu começo a observar, é a situação? São as pessoas? E aí você começa a observar, quando você está em estado de presença, você começa a observar o comportamento das pessoas. Você diz, fulano de tal, quando eu falo sobre isso, fulano me corta. Quando eu falo sobre isso, fulano me critica. Quando eu falo sobre isso, fulano faz aquele comentário sem graça. Quando eu falo sobre isso, sabe, você começa a observar que aquela pessoa não está atrelada ao seu propósito. Por quê? Porque quando você tem uma pessoa que está atrelada ao seu propósito, é aquela pessoa que você quer estar perto, que você se sente feliz, que é aquela pessoa que te apoia, mesmo quando você erra, é aquela pessoa que diz assim, olha, você errou, da próxima vez você pode ir por esse caminho que talvez você acerte, eu tô aqui do seu lado para te apoiar. É aquela pessoa quando você erra e diz assim, tá tudo bem, você vai fazer de novo e da próxima vez vai dar certo. Mas a pessoa que não está atrelada ao seu propósito é aquela pessoa que não te apoia, é aquela pessoa que suga a sua energia, é aquela pessoa que te critica. Só que às vezes você teima em ter aquela pessoa por perto. E aí eu digo outra coisa, que é uma frase que eu uso muito. Tudo depende da importância que você dá. Então, para que você dá poder a pessoas que não estão atreladas ao seu propósito? Tem pessoas que a gente precisa conviver. Seja na família, no trabalho, em qualquer lugar, tem pessoas que a gente precisa conviver. E a gente, né? Uma vez que tem que conviver, a gente pode ser cordial, a gente pode ser educado. Só que você não necessariamente precisa dar poder a essa pessoa. O que seria dar poder a essa pessoa? Você não precisa trazer essa pessoa para a sua vida, sabe? Partilhar a sua vida, se entregar para essa pessoa, porque você está dando, entre aspas, armas à pessoa que não está condizente com seus valores. Então, a gente tem essa tendência, e aí depois sofre. E aí, Gardênia, o que é que você me diz? Se afaste de tudo aquilo que não for atrelado ao seu propósito. Né? Se não é importante, não dê poder. Porque tudo depende da importância que você dá. E aí você começa a perceber que essa pessoa te coloca pra baixo, que essa pessoa fica mal, que te deixa mal. Quando você tá com essa pessoa, você não é você mesmo. E aí você lembra, poxa, a Gardênia diz que pra eu encontrar o meu propósito, pra eu viver o meu propósito, eu preciso estar conectado com a minha essência, honrar a minha história. Então, se você tá com uma pessoa que não honra a sua história junto com você, que sabe, que critica a sua história, que critica as suas atitudes, que não te apoia, isso aqui não tá atrelado ao seu propósito. Então, por que você insiste em manter essa pessoa, né, na sua vida? Certo? Foram essas as perguntas. Alguém tem mais perguntas, gente? Querem fazer alguma pergunta? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Perfeitamente. Sabe? A gente só fala aquilo que o coração tá cheio. Pessoas amarguradas olham tudo com amargura, sabe? Criticam as pessoas o tempo inteiro. Pessoas felizes transbordam felicidade. Então, o que a Janaína falou é perfeito. A gente, né? A boca fala o que o coração tá cheio. A gente só exala, né? Aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, muitas vezes o nosso comportamento, né? O comportamento do outro, na verdade, fala mais dele mesmo do que da gente, certo? Não podemos nos culpar pelas atitudes do outro, exatamente, Nanda. Repito, né? O comportamento do outro fala mais dele do que você mesmo, né? Claro que às vezes a forma que a gente se projeta para o mundo abre para interpretações, né? Então, o ideal é que se você é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que está buscando o seu desenvolvimento, você sempre se policie para que você passe essa imagem de tranquilidade, né? Mas a gente não pode se culpar o tempo inteiro pela atitude do outro.
né? A Fábio colocou, para saber quem é uma pessoa, basta ver a atitude dela no dia a dia. Exatamente, né? Claro que tem pessoas que conseguem manipular muito bem, viu? Comportamento, tem pessoas que manipulam muito, mas você começa a observar pelos valores dela, né? Pessoas que têm valores de família, ela sempre tem ali por trás, você começa a ver, né? Você sempre vê por trás do comportamento. Lembra que eu já falei pra vocês que o comportamento é a parte final de um pensamento? E o pensamento, quando o que você pensa, está atrelado às suas crenças, está atrelado aos seus valores. Então, você pensa, se emociona, sente e se comporta. Então, o comportamento final, aquilo que você mostra, é a expressão de tudo que está dentro de você, das suas crenças, dos seus valores. Então, às vezes, até aquela brincadeirinha maldosa, que diz assim, foi sem querer querendo, sabe? Tem sempre um fundinho ali de uma verdadezinha por trás. E a gente vai, quando é esse tipo de pessoa, é aquela pessoa que costuma fazer isso com muita frequência, você consegue observar quem ela é pelos pequenos comportamentos que essa pessoa vai tendo. Porque pior que mais uma hora ela desliza, exatamente. Um beijo, muito obrigada e até quinta-feira, 19h47. Tchau, tchau.